Meu Deus, o que está acontecendo comigo? O meu corpo está todo paralisado. Não consigo me mexer. Não consigo respirar. Meu Deus. Essa é a situação de muita gente pouco antes de pegar no sono, ou às vezes, logo que acorda, pouco antes de abrir os olhos, e passam por um verdadeiro pesadelo, mesmo estando acordado. Todas essas sensações são geradas por uma queda na frequência de onda cerebral, conhecida como onda delta, e neste estado, o corpo fica totalmente paralisado e a pessoa entra num estado de sono profundo. Mas vem cá, pense comigo. Se ela está totalmente paralisada e em sono profundo, como é possível ao mesmo tempo estar acordado e se perceber paralisado? Bom, isso abre no mínimo um precedente, o de acreditar que a consciência não é o cérebro e que tão pouco depende dele ou de um corpo material para funcionar. Esse mistério permite olhar a situação com um tom da investigação e, ao invés de medo, acabará por ficar empolgado quando acontecer a paralisia do sono novamente. Mas para isso é importante entender melhor o mecanismo por trás de toda essa confusão e o que diabos acontece com o corpo quando ele dorme. Assim, dá para entender e aproveitar muito mais o fruto que essas sensações trazem. Fruto esse que eu estou falando é um acesso poderoso, realizado através do veículo mente-espírito, sendo, portanto, essas sensações apenas um prelúdio do que está por vir, cabendo a cada um encará-lo ou não. Aos que encaram as sensações de frente, sentirão um deslocamento total da mente em relação ao corpo, perdendo assim o controle e ficando paralisado. E em seguida o deslocamento do espírito para fora do corpo, fenômeno esse que é conhecido como projeção astral. Esses momentos proporcionam experiências incríveis, onde o corpo espiritual pode viajar a locais tão belos que trazem bem-estar e vigor quando se volta para o corpo físico. Além disso, também pode aproveitar a projeção astral para obter informações de como se melhorar como pessoa, ou de como gerir melhor o negócio, ou qualquer outro tipo de informação para o crescimento e desenvolvimento pessoal, ou ainda para fazer maldades e espionagens. Tudo vai depender da consciência e da índole de quem o faz. Essa projeção astral ocorre de forma natural e com todas as pessoas, pois o corpo físico se alimenta da energia do espírito e o espírito precisa se deslocar, se projetar para fora do corpo a fim de recompor um pouco deste saco de carne e osso e ficar pronto para sofrer mais um pouquinho dentro do corpo físico ao acordar. Quanto ao corpo físico, não se assuste, ele não morre nesse processo de projeção astral, justamente porque ele fica ligado por um feixe chamado de cordão de prata. E é por isso que ocorrem essas sensações de tremor, dificuldade para respirar, paralisias e outras coisas mais. Fato esse que foi apelidado pelos antigos de pisadeira, que seria um ser maligno que te incomoda e te mobiliza a fim de sugar sua energia vital. Mas isso é apenas uma crendice popular. Na verdade, durante o processo de deslocamento entre espírito e corpo físico, acaba repercutindo sensações energéticas em razão do deslocamento entre os corpos físico e espiritual, que são percebidas pela mente, pois a mente está desperta, mas o corpo ainda está dormindo. E para que você alcance a projeção astral de forma consciente e lúcida, basta que nesse momento você não se mexa, não se deixe levar pelo medo, como de costume, mas sim fique totalmente tranquilo e relaxe ao máximo que você puder, sempre procurando pensar ou imaginar que você está flutuando sobre o seu próprio corpo, até que você pegue no sono. E então a projeção astral acontece, ou ocorre o deslocamento para fora do corpo de forma consciente, muitas vezes relatados pelos projetores astrais como se o espírito escorregasse para fora do corpo, e a partir daí se direciona à própria experiência, viajando para onde você quiser. Não é de agora
que se fala tanto em projeção astral ou viagem astral. Na verdade, essa capacidade vem lá dos primórdios da história, e onde a gente vê muito essa prática é dentro das escolas de mistério, ocultismo, xamanismo, irmandades esotéricas e místicas, e principalmente no Antigo Egito, onde havia inclusive um teste de capacidade daqueles que estavam desenvolvendo treinamentos espirituais, onde o aprendiz deveria sair do corpo e ir até uma determinada sala, a fim de identificar algum objeto específico ali deixado pelos seus mestres, e assim retornar para o corpo físico e contar aos mestres o que é que eles esconderam naquela sala. E assim se faria a prova de que o aprendiz domina a técnica de projeção astral. HPB, ou Helena Petrovna Blavatsky, a mulher que fundou a Sociedade Teosófica no ano de 1875, escola essa que é formada por esotéricos e estudiosos da espiritualidade, acabou popularizando a viagem astral ou projeção astral, onde ela fala que temos 7 corpos, cada qual em suas frequências diferentes, e afirma que os 3 primeiros são mais densos, e eles são os corpos físico, etérico e corpo astral. E é daí que vem o famoso termo projeção astral, onde o corpo astral é capaz de deixar os corpos físico e etérico e viajar pelo plano astral, ou seja, um plano de existência de mesma frequência e densidade. E com todas essas informações, a teosofia acabou influenciando artistas e cientistas no final do século XIX para o século XX, o que resultou em temas de contos e cinema, como a ficção Doutor Estranho e o romance Strange Conflict. Se formos analisar de maneira metódica e científica, a gente vai ver que a frequência cerebral, durante esses processos, atinge um ponto em que começamos a sonhar ou a sair do corpo. E esse ponto é um estágio chamado de sono REM, que é o último e mais profundo de 5 estágios de frequência de onda cerebral que possuímos. E é aqui que você sente a tal paralisia do sono e também aquela sensação de falta de ar. Quando se está no sono REM, os aparelhos medidores mostram a chamada onda delta, que tem sua frequência variando de 1 a 3 Hz, sendo que quando estamos despertos e acordados, a onda cerebral fica em beta, com a frequência de 12 a 33 Hz, ou dependendo da atividade que a pessoa esteja realizando, ela fica em ondas gama, variando de 25 a 100 Hz. Agora, comparando a diferença de um estado desperto e acordado para um estado de sono profundo, onde acordado é de 25 a 100 Hz e dormindo reduz para 1 a 3 Hz. É realmente gigantesca essa diferença, porém extremamente necessária para que a projeção astral aconteça. E aqui está um ponto-chave para quem tem a paralisia do sono ou para quem simplesmente deseja ter essa experiência extracorpórea. Uma poderosa aliada para aprender a entrar neste estado de baixa frequência é a meditação de relaxamento antes de dormir. Um jeito simples de fazer isso é fechar os olhos e se concentrar na própria respiração, observando calmamente o ciclo que ela realiza, entrando e saindo, até que sua mente e o seu corpo estejam totalmente calmos. No início pode ser um pouco difícil, pois nem todo mundo está acostumado a tirar um momento para respirar e tranquilizar a mente. Porém, eu garanto que é extremamente recompensador conseguir fazer isso. E uma única vez que se atinge a projeção astral, se constata que a consciência não depende do corpo e do cérebro para existir, pois funciona perfeitamente fora dele. E para ser bem sincero, funciona muito melhor fora do corpo do que dentro dele. Imagine então usar a projeção astral como ferramenta para refletir sobre si mesmo, refletir sobre a vida e a morte. Usar este momento em que a consciência está livre e empoderada para colocar as coisas no lugar e se estabilizar de forma que se possa organizar tanto a sua vida conjugal, emocional, vida financeira, profissional e assim por diante. Tudo isso é possível e praticado por aí afora,
pois a projeção astral amplia as percepções, podendo refletir sobre vários assuntos de ângulos diferentes que antes você não via. Mas fica um alerta muito importante para aqueles que forem se aventurar nessa doideira toda. É um alerta a respeito da consciência de saber que não morremos e que este corpo parece ser apenas uma capa ou um boneco, que habitamos temporariamente. Digo alerta porque é possível que se mude bastante a forma como você enxerga a vida, e até mesmo alguma crença religiosa que pregue algo diferente das constatações que você está fazendo na prática, como por exemplo, a de que a vida continua, afinal você está fora do corpo. Talvez você esteja se perguntando, mas será que a viagem astral ela não é um delírio da mente? E a resposta você mesmo pode descobrir, uma vez que se está projetado para fora do corpo. Você pode fazer testes, como por exemplo, ir até um certo local e observar o que tem ali, ou o que as pessoas estão fazendo quando retornam ao seu corpo físico, e você tira a prova disso, confirmando assim o fato que você observou fora do corpo. Mas se ainda assim achar que é um delírio da mente, não tem problema. Considere a projeção astral como uma ferramenta poderosa que auxilia no melhoramento como pessoa. Perceba que quando está fora do corpo, a consciência e lucidez é muito mais forte do que quando se está no corpo. Anotar todas essas experiências para ir comparando ao longo do tempo pode ser muitíssimo interessante para o praticante. Os esotéricos e espiritualistas afirmam ser possível o contato com seres espirituais que um dia estiveram encarnados aqui na Terra como nós e que podem auxiliar com conversas evolutivas, construtivas, ajudando assim a enxergar a vida de maneira mais simples, porém mais bela, do que a gente consegue enxergar agora. Alguns projetores mais experientes conseguem contato com aquilo que chamam de guia ou mentor espiritual, e por vezes são convidados a conhecer alguma colônia espiritual, que nada mais são do que cidades astrais ou cidades espirituais, para onde cada pessoa vai após o seu desencarne. E a colônia será um local da qual se tem mais afinidade. Então, se você é um religioso, irá para uma colônia correspondente à sua crença. Se você é um mago, irá para uma colônia que corresponde aos caminhos do mago. Agora, o que não posso deixar de citar aqui é que pessoas que realizam maldades acabam por entrar numa região astral chamada de baixo astral ou umbral, onde tem outras pessoas da mesma índole, do mesmo segmento e da mesma crença. Existem faixas diferentes de projeção astral. Então, temos a faixa do sono comum e do sonho lúcido. No caso do sonho comum, normalmente são percepções de coisas que aconteceram no decorrer do seu dia e que ficaram com uma impressão maior na tua mente. E elas ocorrem para descarregar essas informações e te aliviar do estresse diário. Esses tipos de sonho costumam vir embaralhados, totalmente sem pé e sem cabeça. É assim que se identifica. Os sonhos também podem trazer informações do subconsciente para você. Informações como está a sua vida no momento e de como se livrar de possíveis fardos emocionais e psicológicos. E nesses casos, o seu corpo astral se afasta apenas um pouco do teu corpo físico e você fica preso no campo da tua própria mente e não consegue ter uma boa lucidez ou controle sobre a situação, devido a estar energeticamente ou psicologicamente e até mesmo emocionalmente pesado, e com necessidades de descarregar e limpar tudo isso. A outra faixa do sonho é o chamado sonho lúcido, onde você está sonhando com coisas do dia a dia. Então você pode sonhar que está no trabalho ou na tua escola e acaba acordando dentro do teu próprio sonho e tendo total controle sobre a situação. Muita gente gosta de voar quando adquire esse controle, pois apesar de você estar fora do corpo, ainda assim é um sonho. Portanto, tem uma parcela do teu processo mental ali, que te permite criar ou fazer o que você bem entender, como se fosse um mundo mágico.
as outras faixas de projeção astral, temos a projeção consciente e a inconsciente. No caso da projeção astral consciente, você consegue ir para onde você quiser, como já tratamos antes aqui. A diferença entre o sonho lúcido e a projeção astral lúcida é que no sonho, você consegue moldar a situação e o ambiente ao seu bel prazer, enquanto que na projeção, não existe a parcela da mente, porque você não está preso nela, você se deslocou totalmente e não está no mundo imaginário, mas sim num plano de manifestação, onde as coisas são o que são e você está ali explorando aquele ambiente. Ainda tem a projeção astral inconsciente, onde as coisas são todas muito reais com sentido muito lógico. Neste caso, você também se deslocou totalmente do corpo, porém não teve a lucidez suficiente para desfrutar daquele momento, sendo que essa falta de lucidez ocorre por falta de lucidez no seu próprio dia a dia, em meio à correria, preocupações, falta de estar no aqui e agora e estar no momento presente. Portanto, se alguém quer uma dica para melhorar isso, é o seguinte: procure ficar mais no momento presente. Não deixe a mente vaguear o tempo todo. Tenha foco no que está fazendo. Observar com calma e apreciar os objetos ao seu redor e as formas que eles possuem também é de grande ajuda. Fazendo isso, se percebe que há grande melhora no sono e na lucidez, principalmente na rememoração da projeção astral, ao acordar, lembrando assim de tudo o que aconteceu e de suas experiências. A capacidade de realizar ou perceber a projeção astral atualmente depende única e exclusivamente de cada um, através dos diversos detalhes que influenciam, como as que vimos até aqui, apesar da saída do corpo poder ocorrer de forma espontânea também. Mas dentro desse assunto tão complexo, o que será que a ciência fala sobre isso? Sabemos que ela tem se desdobrado cada vez mais nos estudos sobre energias e seus diversos aspectos de manifestação. Afinal, o que já dizia o bom e velho Einstein, energia é matéria condensada. Sendo assim, tudo é energia, e esses estudos científicos têm aproximado os cientistas cada vez mais da espiritualidade, sem se darem sequer conta. O que é algo que já existiu no passado, onde espiritualidade e ciência caminhavam juntas, de mãos dadas. O neurocientista suíço-alemão Olaf Blank é considerado por muitos como o cientista que demonstrou que a experiência fora do corpo tem uma base científica e bem definida. Ele demonstrou que aquilo que chamam de visão sensorial, quando tem um conflito em realidade virtual induzida em laboratório, pode gerar uma sensação de distanciamento entre o seu corpo físico e a sua consciência, fazendo com que cada participante experimente a sensação de um corpo virtual ou um corpo astral e consigam tanto ver quanto ouvir através dos sentidos tudo aquilo que está ao redor. Ou seja, um bom exemplo para se entender melhor são pessoas que têm um braço ou algum membro do corpo amputado, mas ainda continuam a senti-lo, como se estivesse ali, e é isso que os pesquisadores chamam de membro fantasma. Então, esses mesmos pesquisadores afirmam que a mente reproduz a sensação de membro fantasma, porém no corpo inteiro, quando se atinge um estado de sono REM, onde o corpo fica praticamente todo desligado. Fato que isso foi demonstrado em laboratório com scanners modernos e sensores cerebrais, que indicavam as áreas do cérebro que estavam sendo estimuladas durante as meditações e as medições. Assim, os cientistas aproveitaram esse momento para induzir certas sensações em áreas do cérebro do praticante, para ver se correspondiam com os relatos deles após acordar. Ou seja, eles descobriram quais áreas do cérebro são ativadas numa pessoa que está fora do corpo e conseguiram reproduzir isso em laboratório. Existem ainda outros testes que foram realizados por cientistas numa escala diferente, servindo apenas para observação dos fatos. E ali, os projetores astrais saíam do corpo a partir de uma sala e deveriam descrever objetos deixados numa outra sala separada da qual não tiveram acesso. O resultado foi que eles conseguiam descrever perfeitamente o que se pedia. No entanto, o resultado destes testes foi de que realmente essas pessoas conseguiam e tinham a capacidade
de ir a outros ambientes fora do corpo, porém os cientistas não podiam bater o martelo em relação a essa existência da projeção astral. E isso pelo simples fato de que ainda não conseguem medir ou detectar a consciência humana, e com isso não podem alegar oficialmente que a consciência existe fora do cérebro. Assim, parte do mistério continua, pois os cientistas conseguem reproduzir e explicar todos os fenômenos de estar fora do corpo, de estar flutuando e olhando o corpo de fora, porém de forma limitada, como é o caso do estudo de Planck, visto que os seus participantes relataram apenas o que eles viam no ambiente do experimento, ao alcance de seu corpo físico, e sua tese é formulada em cima disso. Mas e os que acessam locais desconhecidos e descrevem exatamente o que tem ali? Em momento algum é citado isso nas pesquisas, justamente porque não há um parâmetro puramente científico ainda. E talvez, para se chegar a esse parâmetro, precisem dar um passo a mais em direção ao que os ocultistas e esotéricos sempre falam, que você se projeta para fora do seu corpo e por estar conectado ao feixe energético cordão de prata, o teu corpo físico, bem como o teu cérebro e mente, recebem as informações captadas pela consciência, que habita não apenas o corpo físico, mas também o corpo astral, sendo ela a essência do teu ser, a essência do eu, que por sua vez é energia em altíssima frequência. E essa frequência é reduzida até que se chegue ao corpo físico material de forma condensada, porém sem perder os corpos mais sutis, mantendo-os todos conectados e acessíveis. Um outro fato interessante é que recentemente a CIA foi vencida em processo judicial de 2 anos e foi obrigada a liberar documentos considerados secretos até então, dos quais incríveis 13 milhões de páginas eram sobre pesquisas no campo extrasensorial e extrafísico, onde abordavam largamente sobre o plano astral, projeção da consciência, visão remota e clarividência, e sempre fazendo referência à época da Guerra Fria, dentre outras coisas mais. Porém, o interesse ali é puramente militar e também daquilo que eles mesmos chamam de potencial arma parapolítica, com a intenção de espionagens ou ataques a governos de forma parapsíquica, onde 2 documentos se destacam. O primeiro documento é o de Wayne McDonnell, da Inteligência do Exército dos Estados Unidos, intitulado Analysis and Assessment of Gateway Process, de 1983, endereçado ao Comando Armado do Grupo Operacional dos Estados Unidos, com um resumo das investigações da CIA sobre o que muitas vezes é intitulado como plano astral entre ocultistas e esotéricos. E o outro é um curioso manuscrito sobre os perigos das pesquisas em percepção extrasensorial. Esse é chamado de Research and Dangers, de 1985. O documento trata principalmente do chamado Gateway Process, que é a técnica de sincronização dos hemisférios cerebrais, desenvolvida por Robert Monroe e o seu Instituto Monroe, dedicado à pesquisa sobre estados de consciência e experiências fora do corpo. Nesta época não havia instrumentos de tecnologia como há no dia de hoje, onde já conseguem até mesmo induzir uma saída do corpo ou projeção astral, como é demonstrado ali pelo neurocientista Olaf Blank. E a pergunta que não quer calar é se no futuro próximo estamos prestes a vivenciar uma era onde equipamentos tecnológicos sejam capazes de induzir uma possível saída do corpo. As possibilidades são inúmeras. Se hoje temos as videochamadas pelos smartphones, no futuro poderíamos ter o contato fora do corpo com outras pessoas onde quer que elas estejam. Ou na hipótese de que a consciência não depende do corpo para existir, teríamos contato com entes que já se foram, mas as suas consciências ainda continuam. Os médicos poderiam se especializar em enxergar os órgãos de um paciente sem os instrumentos atuais, que são bastante limitados em muitas ocasiões. E você, o que acha? Já teve uma projeção astral consciente ou um sonho lúcido?
Acredita que a ciência irá dar continuidade e quebrar o tabu de que a espiritualidade e ciência não se misturam? E o que mais poderia ser feito com tal tecnologia para sair do corpo? A imaginação é o limite, e quem sabe a ciência continue a persegui-la. Se você quer ver mais conteúdos com profundidade e seriedade, deixe seu joinha, se inscreva neste canal e deixe sua opinião, porque ela é muito importante para todos nós que estamos nessa busca evolutiva de compreender o que é a vida, de onde viemos e para onde vamos.